Aí. Então, vamos lá. EP10, aí, do capítulo 11, página 200, né, do nosso livro aí. Aí a questão diz assim, um objeto e sua imagem, ambos reais, importante, né? Estão, respectivamente, a 30 centímetros e 60 centímetros de uma lente delgada convergente, também importante. Assim, determine a distância focal da lente e o aumento linear e transversal, né? Olha, o que que nós temos aqui, né? O problema, ele fornece para a gente já de imediato o P, né, que é essa abscissa do objeto, igual a 30 centímetros, e também a abscissa da imagem, igual a 60 centímetros, né? E neste caso aqui, ó, como ele diz que... Pelinha. Como ele diz que a imagem é real, esse meu pelinho, ele é positivo. Então, essas coisas, né, essas informações, elas são importantes, né? Então, se a imagem é real, o pelinho é positivo, numa lente delgada, uma lente desse tipo de lente que a gente estuda. E, além disso, ele colocou para a gente aqui que essa lente ela é uma lente convergente, né? Quer dizer que essa distância focal, ou abscissa do foco, né? Ela é maior do que zero, ela é positiva, né? Então, esses são detalhes aí que vão ajudar na hora de a gente solucionar o problema. Então, o pelinho é positivo, o F também é positivo. E aí, eu quero saber quanto vale essa distância focal, né? É isso que o problema pede aqui na letra A. Para isso, a gente tem que usar a equação dos pontos conjugados, equação de Gauss. E aí tem uma coisa que a gente usa para lembrar, que é a equação da fimose. Vocês já viram essa? Ou não? Quando vocês estudaram isso aqui lá em espelhos esféricos, né? Alguém usou essa maneira de lembrar da equação ou não? Não? É uma maneira de você não esquecer, né? De você lembrar melhor da equação. É você pensar o seguinte, porque a equação é 1 sobre F, né? É igual a 1 sobre P. Aqui a gente vai misturar com a biologia, ó. Mais 1 sobre pelinha, né? Aí a besteirinha aqui para lembrar é que uma fimose é igual a 1 pipil mais uma pelinha. Essa é a maneira aí para a gente lembrar da equação. Faz o paralelo com a biologia, né? Ai, ai. Pelo menos serve para lembrar, né, gente? Então, vamos lá. E aqui também, eu não sei se vocês manipularam essa equação aqui, que a gente pode usar desse jeito que está aqui, né? O que geralmente a gente faz, né? Mas tem uma maneira também de a gente manipular essa equação. A manipular essa equação para poder calcular a distância focal, que é o que está pedindo aqui. Eu vou fazer isso. Não sei se vocês já viram. Se não viram, vamos ver agora. Se viram, vamos repetir. Porque uma maneira de eu ter um denominador comum é eu multiplicar um pelo outro, né? Então, eu posso escrever aqui 1 sobre F, e aqui eu vou multiplicar, ó, P vezes P', né? Se eu pegar P vezes P' e dividir por P, P vezes P' dividido por P é P', né? P vezes P' dividido por P' é P. Certo? Daí, eu não quero 1 sobre F, eu quero F, quero a distância focal. Então, eu vou inverter dos dois lados. Se eu inverter dos dois lados, eu não vou mudar a igualdade. Então, eu posso escrever que a distância focal vai ser igual a P vezes P' dividido por... Deixa eu mudar isso aqui que eu não gostei. P vezes P' dividido por P mais P'. Ou P' mais P, tanto faz. Certo, pessoal? Vocês viram isso aqui? Lembram de ver dessa maneira ou não? Então, eu só manipulei aquela equação ali de cima, reescrevendo ela, né, de outra forma. É que eu tenho o produto pela soma, ó, do P e P', isso vai me dar a distância focal. Eu acho interessante usar isso aqui quando vou calcular a distância focal. Quando não, aí eu prefiro o normal que a gente já está acostumado, né?
Ah, mas eu quero usar essa para calcular a distância focal. Beleza, sem problema. É só uma alternativa a mais para você utilizar. Vocês chegaram a ver isso aqui ou não? Dê um feedback aí. No caso aqui, então, ó, basta a gente substituir os valores, né? Então, eu tenho 30 vezes 60 igual a 30 mais 60. Tá? Então, a distância focal vai ser, nesse caso, ó, 1.800 dividido por, né, que aqui vai dar 1.800, 30 vezes 60, dividido por 90. Podemos simplificar aqui, ou seria equivalente a cortar isso, né? Dividir por 10. Aí eu teria 180 dividido por 9, então a distância focal igual a 20, né? 20 centímetros. Veja que ela deu positiva, o que está de acordo, né? Como deu positivo aqui, ó, se trata de uma lente convergente, igual a gente já esperava, obviamente, né? Beleza? A letra B, o problema pede aí o aumento linear e transversal, né? Então, era o esperado que a gente já tivesse aqui positivo. O aumento, você vai calcular, tem duas maneiras, né? Eu posso fazer a razão I sobre O, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou menos P' sobre P, né? Esse menos da equação, obviamente. E aqui você pode trabalhar de diversas formas. Se eu tiver o tamanho da imagem do objeto, eu coloco aqui, né? Lembrando sempre da convenção de sinais, né? Isso aqui é como se fosse a abscissa da imagem pela abscissa do objeto. Se eu tiver o P', como é o nosso caso aqui agora, eu posso trabalhar a igualdade aqui, né? P' e P. Se eu quiser comparar essa parte aqui do objeto, tamanho do objeto, tamanho da imagem, com P' e P, eu posso pegar essa parte aqui. Então, eu vou usar de acordo com o que eu tiver no problema, né? Que for meu interesse também de encontrar. Aqui, nesse caso, basta para a gente fazer menos P' sobre P, né? Daí nós temos, então, que o aumento vai ser igual a menos 60 dividido por 30, né? Então, o aumento é igual a menos 2, né? Como aqui é centímetro por centímetro, é a dimensional mesmo, né? O que significa esse menos aqui, pessoal? O que quer dizer esse menos aqui? Ele tem um significado para a gente também. Quem sabe me dizer essa? Vamos escolher uma aluna. Isabela Matos. O que quer dizer esse A ser negativo? Sabe dizer? Bom, João Marcelo, sabe dizer? Tem que responder, pelo menos, que não sabe, hein? Não fica com falta. Ó. Professor, eu mandei lá no chat. Não, o seu eu vi, já. Eu tô falando do João já, o seu eu vi, Ah, Isabela. tá. Ele mandou também. Tranquilo. Eu vi. Não, mandou agora, beleza. Exatamente. Vai arder no mármore. Beleza, João, tranquilo. Só para cobrar interação aqui também, né? A igual a menos 2. Se o A é menor do que zero, pessoal, quer dizer que a imagem ela é imagem invertida. Entendeu? Então, se o A é negativo, se o A é menor do que zero, né? Quer dizer que a imagem é invertida. Então, é isso que é importante aqui para a gente. O A
menor do que zero, né? O A negativo, né? Agora, o módulo de A, se eu pegar o módulo aqui, ó, o módulo vai ser, pegar o módulo de A, ele não é maior do que 1. O módulo é o valor absoluto, né? O módulo aqui vai ser 2, é maior do que 1. Se o módulo é maior do que 1, isso aqui também tem um significado para a gente. O significado é que a imagem é, quando o módulo de A é maior do que 1, a imagem é maior do que o objeto, né? Certo? Então, como a imagem ela é real, isso foi dado no problema, você já esperava que ela seria invertida. Sempre que a imagem é real, ela é invertida, né? Nesse caso, ela é real, invertida e maior do que o objeto, né? Se nós formos olhar aqui, ó, se o foco, né, está a 20 centímetros do centro óptico da lente, então esse objeto está sendo colocado entre o foco e o antiprincipal, né? Porque ele está sendo colocado a 30 centímetros aqui, ó, o P é 30, né? E quando a gente fez aquele estudo das imagens e tal, quando o objeto está nessa posição, eu tenho uma imagem real, invertida e maior. Então está tudo de acordo com o esperado, né? E aqui, ó, ainda poderia fazer essa outra análise. Eu posso pensar no I sobre O aqui igual ao aumento também. Então eu poderia escrever que o I sobre O é igual a menos 2. Que tudo é extra que a gente pode explorar do exercício. Então eu posso escrever que o I é igual a menos 2 vezes O, né? Esse menos aqui também quer dizer que a imagem é invertida. Então, esse menos aqui, ó, tem o mesmo significado para a gente, a imagem invertida, né? Em relação ao objeto. E pegando em módulo, eu teria que o tamanho da imagem aqui é 2 vezes o tamanho do objeto. Compreenderam? Então, o tamanho da imagem é 2 vezes o tamanho do objeto quando eu tenho ele colocado nesta posição em relação a essa lente, com essa distância focal. Então, tudo isso aqui, ó, a gente consegue tirar de informação do enunciado e da resolução do problema, né? Confirmando o que a gente já esperava também. Alguma dúvida aí? Compreenderam agora o que eu perguntei antes em relação ao A? Sim, não, talvez. Tranquilo? Beleza. Vamos ao próximo. Então, se tiver mais dúvidas, vocês coloquem aí. Um objeto linear e transversal de certo tamanho é colocado a 30 centímetros de uma lente divergente de distância focal igual a 20 centímetros, né? Veja que agora ele já afirmou que é uma lente divergente, né? Deu o valor da distância focal, ou pelo menos aqui o módulo, né, isso aí para a gente. E o P, né? Ele é colocado, o objeto é colocado a 30 centímetros dessa lente. Então, o que nós temos até agora é que o P é igual a 30 centímetros, essa é a abscissa do objeto, e que o F, eu já gosto de colocar aqui assim, ó, é igual a menos 20 centímetros. Por que eu estou colocando esse menos aqui? Porque a lente ela é uma lente divergente. Quando a lente é divergente, o F é menor do que zero, né? Então, lente divergente, o F é menor do que zero, é negativo. Então, por isso que eu já coloco aqui menos 20. Isso. Isso aí, mas em relação àquela outra lá, é isso mesmo. Agora que eu vi seu comentário. Então, se a lente é divergente, esse F é menor do que zero, né? Se a lente é divergente, a gente já sabe o único tipo de imagem que vou ter conjugada aqui. É uma imagem virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. Então, tudo isso tem que bater com o que a gente vai calcular no problema e explorar também aqui. Aí ele pede, ó, qual é a posição ocupada pela imagem em relação ao centro óptico da lente? O que ele está pedindo aqui para nós? O que a questão pede aqui? Qual é a posição ocupada pela imagem em relação ao centro óptico da lente? O que ele pede aqui? Requer o quê?
ele te deu P, te deu F, está te pedindo o P', né? A posição da imagem. Então, você tem lá a nossa equaçãozinha, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, eu tenho que 1 sobre menos 20 vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Passar isso aqui para o outro lado, então eu tenho menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Aí, para eu proceder aqui agora, eu preciso fazer o mínimo aqui, ou, o que seria equivalente, eu multiplicar um pelo outro. Tanto faz, né? Mas se eu fizer o mínimo aqui, vai ser 60. 60 dividido por 20, 3, né? Então, menos 3, menos 60 por 30, 2, vezes 1, 2. 1 sobre P'. Né? Temos, então, que 1 sobre P' vai ser igual a menos 5 sobre 60. Eu posso capotar dos dois lados, né? Inverter dos dois lados. Se eu inverter dos dois lados, não altera a igualdade. Então, P' é igual a menos 60 sobre 5. P' igual a menos 12 centímetros, né? Olha só, o que quer dizer o meu P' negativo? Ó, outra questão parecida com o que eu fiz lá, né? O que quer dizer, nesse caso, que o meu P' é negativo? O que significa isso para a gente? Quem saberia dizer? P' menor do que zero, P' negativo. O que significa isso para a gente? Nossa convenção de sinais, né? Que eu apresentei para vocês na videoaula lá também, né? Relembrei, né? Vocês viram isso em espelhos, é parecido, adaptado agora para o caso da lente, né? Não imagem invertida. Nesse caso, o P' ser negativo quer dizer que a imagem é virtual, certo? Então, quando o P' é negativo, a imagem é virtual. Quando o P' é positivo, a imagem é real. Quando o P' é negativo, a imagem é virtual. Então, ó, se o problema, até vamos aproveitar, se o problema falasse assim, tal lente, não fala o tipo, conjuga uma imagem virtual. Você já sabe que aquela imagem, né, que o P', no caso, ele vai ter que entrar ali como negativo, né? Se a lente vai ser convergente ou divergente, vai depender, porque tem um único caso que eu posso colocar o objeto próximo à lente convergente, que é entre o foco e o vértice, que gera uma imagem virtual. Eu precisaria de mais informação, mas eu já saberia que o P' é negativo. Então, P' é negativo, imagem virtual, é isso que a gente vai ligar. Se o P' for positivo, a imagem é real. Se a imagem é real, P' é positivo. A gente tem sempre que ter isso aí em mente também, né? Então, quer dizer que a imagem é virtual nesse caso. E aí, Beatriz, né? Se a imagem é virtual, ela vai ser direita ou direta. A gente já liga uma coisa com a outra. Isso vai aparecer também aqui nos cálculos que a gente vai fazer, né? Ó, agora já, né? Que pede aqui, ó, qual é o aumento linear? Então, se eu calcular o aumento é I sobre O, eu gosto de repetir só para a gente memorizando, né? Mesmo que eu já sei o que eu vou usar. Menos P' sobre P. Então, meu aumento vai ser igual a menos, que é da equação, menos 12, então aqui é vezes menos 12, né? Menos vezes menos, dividido por 30, né? Que é o P. Menos vezes menos dá mais, vou até reforçar isso aqui, ó. Então, você tem mais 12 dividido por 30, né? Vai dar 0,4. Então, veja que se o seu aumento aqui, ó, quando você calculou o aumento, se ele foi positivo, o que quer dizer para a gente isso aqui? Se o aumento é positivo, quer dizer que essa imagem é uma imagem direita ou a gente pode usar também direta, né? Em relação à orientação do objeto, né?
Além disso, você poderia tirar daqui o seguinte, ó, que se eu pegar o módulo de A, módulo do aumento, o módulo, né, o valor absoluto ali do aumento, ele é menor do que 1, mas é maior do que 0. Então, está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, o que implica isso aqui para a gente? Isso aqui implica que a imagem é menor do que o objeto, claramente, né? Então, veja, essa é uma imagem virtual, direita e menor, que é justamente o que você tem no caso de uma lente divergente. Quando eu tenho uma lente divergente, um objeto ali próximo, ela vai conjugar uma imagem virtual, direita e menor. Ela é virtual porque essa imagem é formada pelo prolongamento dos raios refratáveis, e não pelo raio em si, né? E ela está do mesmo lado, vamos dizer assim, em que está o objeto. Então, no caso de lentes, é isso que caracteriza, ou isso que a gente classifica como sendo uma imagem virtual. Então, a imagem virtual, direita e menor, né? Assim como eu fiz no outro, se eu ainda quisesse, poderia escrever aqui o I sobre O era igual a 0,4, né, para aproveitar, o que levaria a I igual a 0,4 vezes O, né? Ou seja, aqui também eu tiro nessa informação, ó, que o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. Porque se é 0,4, né, vezes O, é 40% do tamanho do objeto, né? Essa imagem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Coisa linda, né? Questãozinha, tranquilinha. Então vamos para outra. Vamos fazer mais uma, né? Para a gente finalizar hoje. Temos uma lente convergente. Ó, já disse que é convergente. Então já sei o quê? Se ele falou que é convergente. Distância focal positiva, né? Maior do que 0. Distância focal D. Hoje eu posso, se eu quiser, escrever assim, ó, que meu F é igual a D. Se eu quiser reforçar bem, né, posso colocar mais D, né, para lembrar que esse D vai ser positivo, porque essa distância focal tem que ser positiva, né? Um objeto linear é colocado perpendicularmente ao seu eixo principal, a uma distância 3D dela. Dela é quem? Da lente. Então, o meu P é igual a 3D, né? Determine, em função de D, a distância entre o objeto e a imagem conjugada pela lente. Olha, então, eu tenho aqui a distância, e aqui já dá para tirar algumas informações, né? Olha, se é uma lente convergente e eu estou colocando o objeto nessa posição, essa imagem vai ser uma imagem real ou uma imagem virtual? O que vocês já conseguem perceber aqui? Uma imagem real ou uma imagem virtual? Vou fazer uma figura aqui que depois eu vou usar ela. Uma lente convergente a gente representa assim, né? Aqui está meu objeto. Um objetinho. Se eu quiser, posso dizer que aqui que seria, opa, foco. Aqui seria o antiprincipal, né? Vamos lá. Quem me responde? Essa imagem vai ser uma imagem, agora com desenho ficou fácil, hein? Real ou virtual? Real, né? Por que real? Porque lembra o seguinte, a única posição que você vai colocar
um objeto aqui, quando é uma lente convergente, e vai gerar uma imagem virtual, é entre o foco e o centro óptico da lente aqui, né? Então, se eu colocar o objeto aqui, ó, aí sim vai gerar uma imagem virtual. Virtual, direita e maior, né? Enquanto na divergente era virtual, direita e menor, já, né? Faz essa comparação aí. Mas eu estou colocando lá além do antiprincipal, né? Então aqui ficou quase proporcional, que seria D, 2D, 3D. Então, além do antiprincipal. Porque se o foco é D, até o antiprincipal vai ser o dobro, vai ser 2D, e até lá eu tenho 3D, né? Então, eu já sei que essa imagem ela vai ser uma imagem real, né? Consequentemente, vai ser também invertida, né? Antes de resolver o problema, eu já posso tirar essas informações. Vamos ler o resto aqui. Determine, em função de D, a distância entre o objeto e a imagem conjugada pela lente. Então, eu tenho o F, eu tenho o P. A primeira coisa aqui é calcular o P', né? Então, vamos lá. Nós temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, eu tenho 1 sobre D igual a 1 sobre 3D mais 1 sobre P'. 1 sobre D menos 1 sobre 3D igual a 1 sobre P'. Eu preciso agora de um denominador comum aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Qual que seria um denominador aqui que é divisível por D e por 3D, né? É isso que eu preciso, na verdade, né? Quanto seria isso? Olha, se eu fizer um mínimo aqui, ele vai ser o quê? Quem saberia essa? Claro que você poderia multiplicar um pelo outro, né? Ficar 3D ao quadrado. É uma maneira de fazer, vai manipulando, depois você vai simplificar e dá no mesmo. Mas o que seria o mínimo aqui nesse caso, né? Para a gente? Isso seria 3D, né? Porque se eu tiver 3D aqui, ó, 3D dividido por D dá 3, vezes 1, 3. 3D dividido por 3D dá 1 vezes 1, 1. Né? Então, consigo trabalhar bem com esse aqui. Esse D ficou feio demais. Né? Então, 3 menos 1, 2, né? Então, 2 sobre 3D. Estou fazendo lento aqui, porque todo mundo acompanha. Igual a 1 sobre P', né? A gente precisa inverter dos dois lados para a gente encontrar o P' e não 1 sobre ele, né? 3D dividido por 2, que eu poderia deixar assim, mas nesse caso aqui é mais interessante escrever assim, 1,5D. Né? Unidade de medida, não sei que unidade é, não sei quanto, se D é em centímetros, em metros, então não sei. 1,5D, uma certa unidade de medida aí. Essa é a resposta do problema? Sim ou não? É ou não é a resposta do problema? O que vocês acham? Qual que é a sensação de vocês? Sempre tem que pensar, né? Eu estou calculando, mas é isso que o problema está pedindo? Né? Não, né? Aí fala assim, se fosse professor, você não estava nem perguntando, né? Usar lógica. Mas olha aqui, ó, a distância, olha o que ele está pedindo da gente, ó. A distância entre o objeto e a imagem, olha o que ele quer. Ele não quer a abscissa da imagem. Ele não quer a abscissa da imagem, ele não quer a posição da imagem, ele quer a distância, olha aqui, ó, distância entre o objeto e a imagem. É isso que eu quero, né? Então, assim, se eu fosse desenhar agora essa imagem, eu poderia traçar os raios aqui, a gente fazer e tal, né? Mas eu vou só, para a gente não ter muito tempo mais, para a gente ganhar tempo, vou só desenhar esta imagem aqui, né? Não vou preocupar muito com a posição, não. E aí ela ficaria mais ou menos 1,5D, mais ou menos aqui, entre foco e imagem e o antiprincipal, né?
Mais ou menos aqui. Ela é real, né? Sendo real, então, a gente já sabia, né, que seria real, invertida. Já vamos analisar o resto aqui, né? Mas o que o problema está pedindo é justamente isso aqui, ó. Qual que é... Não isso aqui, tá, pessoal? É daqui a pouco. Foi eu técnico. É essa distância aqui, né? Essa distância entre a imagem e o objeto. É isso que ele quer, né? Então, nesse caso, o que nós temos que fazer aqui é dizer que essa distância ela vai ser igual a P, que analisar cada problema, né? Mais P', ou P' mais P, tanto faz, né? Então, vai ser igual a 3D mais 1,5D. Então, igual a 4,5D. Por isso que eu escrevi assim. E essa, então, seria a resposta do problema, né? Mas a gente pode explorar aqui mais alguma coisa. Por exemplo, né? Se eu quiser calcular o aumento aqui, não pediu, mas se eu calcular o aumento, é menos P' sobre P, né? Pegando aqui a parte de maior interesse apenas. Então, menos, ó, 3D sobre 2 dividido por 3D, né? Divisão de fração, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, menos 3D sobre 2 vezes 1 sobre 3D. Você pode simplificar aqui, ó. O A é, gostaram do efeito sonoro, né? Menos meio. Então, se o A é menos meio, isso quer dizer o quê? Se o A é negativo, olha só, quer dizer que a imagem é invertida, e é o que a gente esperava, né? Sendo real. Se o A é menor do que 1, está entre 0 e 1, ela é menor, né? Lembrar daquele detalhe, né? O módulo de A maior do que 0 e menor do que 1. Então, quer dizer que ela é menor, né? E nesse caso aqui, se eu relacionasse, eu tenho o tamanho da imagem, metade do tamanho do objeto, né? É isso que a gente tem, analisando aqui. Ok? Um último comentário aqui, para a gente explorar também a questão. Vamos supor, né? Vamos supor, faz uma suposição aí, que o objeto estivesse aqui, ó. Supor que o objeto estivesse aqui entre o foco e o centro óptico. Se ele estivesse aqui, ele ia conjugar uma imagem virtual, direita e maior, né? Eu vou colocar ela bem fora aqui, só para não bagunçar o nosso coreto, ó. Ela estaria aqui, né? Vamos supor. Opa, ficou muito tortinha. Neste caso aqui, pessoal, a distância que ele estaria pedindo da gente é essa aqui, ó. Da onde está a minha imagem até aonde estaria o meu objeto. Beleza, Jean? Estamos acabando já também. Então, essa seria a distância entre a imagem e o objeto, né? Para o caso de um objeto colocado aqui entre o foco e o centro óptico da lente, gerando essa imagem virtual aqui nesse ponto. Então, aí aqui você teria que tomar um certo cuidado, né? Porque eu teria o P positivo, o P' negativo, eu teria que trabalhar com isso aí, pegando então a distância, né, entre a imagem e o objeto, fornecendo a resposta que o problema está me pedindo, certo? Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui só para não ficar bagunçado o nosso problema. E aí fornecer para vocês o material depois, né? Então é isso por hoje. Já alguma dúvida vocês já podem falar aí que eu tiro da questão, né? Se não, um bom almoço, um bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Por nada, outro, até mais. Tchau.
Falou. Por nada. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau.